Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje, quinta-feira, é dia já do nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, diretamente dos nossos estúdios, do nosso estúdio central, né, que está aqui na cidade de Samambaia, né, Samambaia, aqui no Distrito Federal. Doutor Egnaldo, me ouve? Ouço bem, alto e claro. E aí, meu irmão, tudo bem? Bom dia, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Muito bem. E hoje, doutor Egnaldo, nós vamos falar sobre o quê, meu irmão? Hoje vamos continuar a questão do transtorno, né, que a gente tem de dissociativo, né, que a gente tem trabalhado. Sim. E vamos falar sobre o transtorno de despersonalização e desrealização. É uma coisa interessante, né, quando a gente vai pesquisando sobre isso. E é muito interessante observar assim, que, de certa forma, todos nós já passamos, se não passamos, vamos passar. E acontece dessa desligada que dá de vez em quando, né? E aí é algo que tem o cuidado, tem a forma de tratamento com psicoterapia, mas também quando começa a ter muito incômodo precisa ser mais observado, né? Então são duas coisas juntos, que é a despersonalização, que é lá pelo DSM-4, que é DSM-5, né? Que é uma experiência de irrealidade, distanciamento ou de ser observador, né? Você, aquela pessoa que você está conversando, ela fala assim que tem a sensação que ela está de fora dela, ela vendo ela fazer alguma coisa, né? E aí são as alterações de percepção, né? O senso distorcido do tempo. E a desrealização, que é a experiência de irrealidade, o distanciamento em relação ao ambiente, ao redor que está. Uma hora, ou ele fica com um foco muito forte, né? Os objetos são bem vivenciados, ou parecem irreais, nebulosos, tanto quanto distorcidos. Então essas coisas podem acontecer, e aí o fato é que quando você vai observando lá no DSM-5 e também nos artigos, é que a população geralmente passa, o ser humano passa por isso, mas tem aquela questão que vai a perturbação, né, que a pessoa se sente angustiado por estar vivenciando aquilo, e continua, e pode demorar um tempo, né? Pode demorar horas, dias, semanas, anos, décadas, que a pessoa possa estar vivenciando. Tem que se observar nessas características diagnósticas quando vai sendo avaliado. Por isso a gente sempre pede, mantenha em dia os seus exames, procura saber como é que você está, procura, e aí como nós falamos na semana passada da amnésia dissociativa, né? Ressonância magnética, vamos fazendo todos os exames para saber se tem alguma coisa interferindo. E assim a gente vai tocando a vida, pastor. Muito bem. Então, assim, eu queria, já que o senhor trouxesse, já que o senhor falou que quem não passou vai passar, né? Então, aí o povo já fica, todo mundo já levanta, sabe aqueles cachorrinhos quando estão discretinho e tal, estão ali de boa e tal, de repente você faz um barulho e a orelhinha tudo, né? Fica tudo empinadinha? Então, acredito que os nossos ouvintes tudinho agora ficaram aí, epa, peraí, que negócio é esse aí? Quem não passou vai passar. Agora eu queria que o senhor trocasse em miúdos, o que são esses transtornos aí? Quando você observa lá na literatura, né, e nas pesquisas que foram feitas, então a gente percebe lá que se perguntar da infância, geralmente na adolescência que a pessoa vai vivenciando isso, mas muito na infância não se fala, e não é recorrente a partir dos 40 anos. Então, tanto o pastor quanto eu, nós já estamos um pouquinho livres do transtorno em si. Mas essa desconexão, né? Essa despersonalização ou desrealização, às vezes a gente passa por ela. Então vamos lá, novamente, é uma experiência, o que vai dizendo lá? Que é a presença de experiências persistentes ou recorrentes de despersonalização, desrealização ou ambas. E aí ele explica que a despersonalização são experiências de irrealidade, distanciamento ou de ser um observador externo dos próprios pensamentos, sentimentos, sensações, corpo ou ações. Isso é despersonalização. O exemplo:
alterações na percepção, senso distorcido do tempo, sensação de irrealidade ou senso de si mesmo irreal ou ausente, anestesia emocional ou física. Aí ele vai falar sobre a desrealização. Nós estamos falando dos critérios diagnósticos que estão lá no DSM-5. Então diz lá, desrealização são experiências de irrealidade ou distanciamento em relação ao ambiente ao redor. Exemplo, os indivíduos ou objetos são vivenciados como irreais, oníricos, nebulosos, inertes ou visualmente distorcidos. Aquela história, pastor, quando a pessoa fala assim, é estranho, parece que eu estou observando meu corpo fazer alguma coisa, aquela sensação de estar fora de si, né? Não é aquela fora de si com... Deixa eu explicar aqui como nós falamos das outras vezes, com falta de orientação, ele desorientado, não, ele está consciente, ele está orientado, mas a sensação que ele tem é que ele está vendo de fora. É como uma imagem no espelho, né? Olhando lá de fora. É essa observação. E a experiência de realidade é o distanciamento sobre sentimentos, né? Às vezes ela olha assim, a pessoa acha que tem alguma coisa ali, né? Então, durante a experiência, olha o que ele vai falando, durante as experiências de despersonalização ou desrealização, o teste de realidade permanece intacto. Diferente da amnésia dissociativa que nós vimos, que a pessoa perde o tempo, né? A questão da realidade ali, de tempo, na despersonalização e desrealização, eles sabem o tempo, eles conseguem perceber isso aí, ele não está desconectado do tempo. A sensação é que ele está fora de si, fora da sua personalidade, ele está vendo ali, né? Os sintomas causam sofrimento. Essas são os prejuízos que a gente precisa observar. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, né? E aí a gente observa que é no social, físico, nas áreas importantes da vida da pessoa, né? Então, a perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância. Por exemplo, ele não usou droga ou outra condição médica, né? E, por último, ele vai dizer lá no critério diagnóstico que a perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental, como esquizofrenia, transtorno de pânico, transtorno depressivo maior, transtorno de estresse agudo, transtorno de estresse pós-traumático ou outro transtorno dissociativo. Ou seja, faz todos os exames ali e não é esse, porque pode acontecer isso com o transtorno, por exemplo, de pânico que a pessoa vivenciou, ou uma esquizofrenia. Então, é observar isso, aquela sensação, quando, e vamos sempre lembrando, quando isso está persistente e causando sofrimento à pessoa. Porque às vezes, quando eu falei sobre que eu não tive, a gente vai ter, às vezes a gente tem aquele momento daquela sensação de que o pensamento não é seu. Você pensou, mas assim, a sensação que aquilo não é seu, não é real para você, não é você que fez. Então é essa complicação que vem e tem tido como um transtorno também. E a questão da idade, né? Eu achei interessante isso quando estava pesquisando, que ele vai falando sobre a questão da idade a partir dos 16, da adolescência, ou mais ou menos isso, e não é presencial, a gente não se observa isso depois dos 40. E até a questão de distúrbio de sono pode acontecer isso também. Olha que coisa interessante, a pessoa acima de 40 anos, por exemplo, começa a observar se tem a questão do distúrbio de sono, tem que ser investigado, tem que observar se não há alguma lesão mental, alguma questão na mente, no cérebro que aconteceu aí para trazer esse transtorno. Então está associado com a outra questão também. Então, ele sempre vai repetir, vai falar sobre isso, né? Olha só, episódios de desrealização são caracterizados por um sentimento de irrealidade ou distanciamento ou estranhamento do mundo como um todo, indivíduos, objetos, inanimados ou meio. Então, ele pode se sentir como se estivesse nas nuvens, né, como se estivesse num sonho, numa bolha. É essa sensação que a pessoa tem. Se alguém dos nossos ouvintes aí passou por isso e isso permanece, aí eu vou dizer, procure ajuda, procure investigação, procure saber com os profissionais o que está acontecendo com você. Mas se aconteceu uma vez ou outra, então dentro do natural, às vezes no estresse, às vezes no momento de angústia, no momento de correria do dia a dia, parece que você se desconecta mesmo. Então,
tem aquilo que é normal dentro da normalidade e tem o que se torna o transtorno e precisa ser cuidado. E é psicoterapia mesmo que vai se trabalhar isso daí. Muito bem. Bom, antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu lembrar aos nossos ouvintes que está liberado aqui o nosso 11 930 03 03 16 para perguntas também, né? Então, se você quiser mandar perguntas para cá, para o nosso querido doutor Eginaldo Pinheiro, lembrando que nas perguntas a gente não identifica ninguém, ok? Você vai ficar à vontade. Então, pode ser perguntas por escrito, né? Mas se não der para mandar por escrito, pode mandar gravado, a gente só não pede que se identifique, ok? Manda só a perguntinha e aí o doutor Eginaldo vai estar respondendo. Então, 11 930 03 03 16, ou então, quem está ouvindo a gente pelo aplicativo da rádio, lá tem o ícone do WhatsApp, é só clicar em cima e aí você já cai aqui dentro da rádio, disparando o teu alô, disparando aí a tua perguntinha, tá bom? Muito bem. Doutor Eginaldo, então, por exemplo, já aconteceu comigo mesmo, de às vezes, acontece assim de vez em sempre, acontece, acontece de às vezes a gente, tipo assim, eu vou para a igreja, né? Tô indo para a igreja, tá? Não, para a igreja não, ao contrário. Eu tô indo para outro lugar, mas o carro tá querendo ir para a igreja, entendeu? O carro, entendeu? Aí eu Então, quando eu vejo, eu tô pegando o caminho da igreja. Aí, às vezes, alguém tá do meu lado, você tá indo pra onde mesmo, meu filho? Aí eu falo, eu acho que eu tava indo lá pro shopping, por exemplo, né? Eu tava indo lá pro shopping. Aí eu falo, pois é, mas o caminho do shopping não é esse, não. Então dá aquela desligada, né? É engraçado. E aí o cérebro, sei lá, ele tá, como tá acostumado ali, ele vai seguindo uma reta e tal. Isso seria uma coisa normal e tal, ou não, ou significa que é um sintoma também. Pois é, tudo isso aí vai partindo do estresse, do cansaço, ou imagina, você já está pensando, a sua mente já está mandando você ir para casa, né? É preciso ir para casa Uhum. descansar, o carro já vai caminhando, mas era para ir para o shopping, não teve jeito, né? E alguém vai Tipo avisar, isso. né? E isso acontece, né? É normal. Mas assim, na questão da despersonalização e desrealização, né? É aquela questão de você vivenciar como se você estivesse de fora. Não é seu. Né? Esse momento é um momento de estresse, isso acontece. Né? Geralmente a gente está. Como a gente fala, a gente já está focado para fazer algo. E como você está sempre naquele costume, quando você pega aquele caminho, é o mesmo caminho que você vai para casa, ou para a igreja, ou para um outro do seu trabalho, a tendência é você ir para lá, se desligar porque está no automático. E sempre você faz aquilo para aquele sentido. Nesse momento da questão desse sintoma, que é um sintoma transitório de despersonalização, ele dura alguns dias, horas, né, ou meses, mas é aquela questão de você olhar. Por exemplo, vou falar da despersonalização, conversando uma vez com um terapeuta, ele explicando, a pessoa olhava para a mão, mas parecia que a mão não era dele. Olha que coisa interessante. Ele Meu sabia, Deus. ele estava ali, é o corpo dele, mas parecia que não era. Como ele precisava de sentir. Então, uma da prática que fez com ele, né, foi colocar, por exemplo, um gelo na mão dele, mandar ele segurar. E ele sentir. Então, agora ele tem a sensação. Quem está tendo essa sensação? Olha as técnicas, né? Quem está tendo essa sensação é você. Então, essa mão que você está vendo, ela é sua. Ela não é minha, é a sua. Meu Então, Deus. ele está trazendo para si o que é, põe um som, aquele som alto, quem que está ouvindo esse som? Ele vai ter que se concentrar e olhar, observar ali. Então ele tem a noção, ele sabe o que está acontecendo, mas a sensação que ele tem é que ele como se estivesse fora do corpo, né? Ou como aquele pensamento não era o pensamento dele. Né? Então a gente vai observando isso daí em questão de que está acontecendo com aquela pessoa, se isso está sendo constante o tempo todo. Ela tem uma visão distorcida do que está ao redor dela. Né? É como a minha visão é como se tivesse uma névoa. Parece que o ambiente não é aquele, né? Então o que ele está vivenciando ali? Então vai se trabalhando, mas ele está tendo condições, está tendo a consciência, sabe ali do tempo, sabe o que está acontecendo ali. Pode não lembrar de algumas coisas, mas não necessariamente, né?
A gente vê Muito ali bem. quando fala, passou antes disso, na questão quando eu estava falando do desenvolvimento, estava procurando aqui, e aí lá no Uhum. DSM-5 a gente vai observar assim, de que a média de idade na primeira manifestação do transtorno de despersonalização e desrealização é de 16 anos. Então a média de idade. Então se for perguntar da infância, menos do que isso, o que foi observado nas pesquisas, colocado no manual, que é a média de idade é de 16 anos. Aí ele fala, ó, embora ele possa se manifestar na primeira infância e na infância intermediária, uma minoria não consegue sequer recordar de ter tido sintomas. Aí é menos de 20% falando isso daí, né, da manifestação inicial. E depois dos 20 anos de idade, apenas 5% depois dos 25, né? 20% antes, até os 20 anos, e 5% depois. Então, a gente observa que acontece, né, a manifestação desse sintoma. E aí ele fala, considerando-se a raridade da manifestação inicial do transtorno depois dos 40 anos. Nesses casos, o indivíduo deverá ser examinado mais atentamente quanto à presença de condições clínicas subjacentes. Aí a lesão cerebral, transtornos convulsivos, apneia do sono. Então, e o transtorno está sendo persistente. Alguém está ali, começa a perceber que ele está vivenciando essa pessoa, vai dizer que está sendo persistente esses sintomas, de que ele não tá no corpo dele, que o pensamento dele não é o pensamento dele, né? Então aí vai observar isso daí. Mas antes disso, pode acontecer. Quais as consequências, quais os problemas que levam a isso? Alguns estresses, algumas dificuldades, a gente vai estar falando mais à frente. Exatamente, era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? O que que leva as pessoas a terem esse tipo de transtorno, né? Eu vi você falando, eu citei o meu exemplo e tal, que, né, que de vez em quando meu carro quer ir sozinho para algum lugar, mas e meu carro nem é da Tesla, né? Você sabe qual que é o carro da Tesla, não? Não, É, não, então, é uma marca que tem aí nos Estados Unidos, né? Tesla, que você só digita o endereço e o carro vai embora sozinho, você não precisa mais dirigir, né? maravilha. Então, assim, e o meu carro nem é um desse aí, ó, né? Nem é um carrinho desse aí de 1 milhão de reais. Então, mas assim, o senhor falou que às vezes pode ser, nesse meu caso, pode ser um sintoma de estresse, né? Ou seja, tá com a cabeça em algum lugar e preocupado e estressado com alguma coisa. Ah, e além do estresse, tem outra coisa que pode levar a ter essa pessoa a ter esse tipo de problema? Então, geralmente o que eles mostram, apresenta mais nos estudos ali, que são estresse grave, como o seguinte, olha só, os estresses, né, que acontecem. Sofrer abuso ou negligência emocional durante a infância, que é uma causa especialmente comum. Sofrer abuso físico, testemunhar violência doméstica, ter um pai com uma deficiência grave mental, ter membro da família ou amigo próximo que morre inesperadamente. Então, são episódios que vão desencadeando esse estresse interpessoal, né? Financeiro ou profissional é o dia a dia, né? Depressão, ansiedade, uso de drogas ilícitas, particularmente, né? A gente tem Uhum. algumas ali e alucinógenos. É interessante também, pastor, que existe o caso, né? Que algumas pessoas usam de alucinógeno, até questões que eles falam de algumas seitas religiosas, né? Usando alucinógeno para sair desse, para vivenciar essa despersonalização, essa desrealização, sair de si. O problema de Uhum. tudo isso aí é que pode ela não conseguir parar com o uso e sair dessa situação. E aí causa um transtorno. Aí transforma aquilo que era, né, para poder ele vivenciar um momento, se torna um transtorno geral. Né? Então a gente conhece a história disso, né? A gente vê algumas coisas de pessoas que tomam alguns chás aí que sai de si, né? Que o camarada vai para outro mundo aí, Uhum. né? E Uhum. ele quer vivenciar essa experiência. Consequentemente, ele pode depois entrar num vício ou entrar num transtorno que não consegue mais sair dessa experiência ali, ela se torna um transtorno mesmo. E aí vai trazer consequências físicas, emocionais, familiares, sociais em relação a isso daí. Né? Então, quando a gente fala essas são as questões dos estresses. Os sintomas, né? Pode durar, nós falamos alguns dias, meses, né?
E a pessoa pode estar desconectado de seus ambientes. Por exemplo, ele sempre vai ter essa sensação que o ambiente que ele está, pessoas, objetos, parece que é irreal para ele, né? Ele tem consciência, mas ele pode sentir como se estivesse num sonho. Parece que eu estou sonhando. Não é aquela questão, por exemplo, vamos dar aqui um momento aqui de dor, uma perda de um parente. A gente tem aquela sensação de que o coração está explodindo fora de você. Tem aquela sensação que você está num sonho. Aquilo não aconteceu, né? Que a gente vai falando daquela fase da negação e tudo. Mas esses sintomas da despersonalização e desrealização estão independentes dessas circunstâncias. Então, assim, ele viveu estresse, ele viveu alguma dificuldade, ele viveu um problema, mas ele está vivenciando agora, ali ele sabe o tempo, ele sabe o que está acontecendo, ele não está tendo, ele pode esquecer de algumas coisas, não lembrar a data quando aconteceu a primeira vez, mas ele começa a vivenciar justamente isso, né? Parece que aquilo ali, ele não tem esse sentimento daquilo. Não é irreal. A personalidade dele parece que não está conectado a ele. Ele está de fora vendo ele. Parece que ele está se vendo, né? A sensação de onde está, de como está vivenciando, parece um sonho para ele. Então são algumas coisas que vai se observando que ele está vivendo fora da... A gente fala brincando, né? Fora da realidade, fora da caixinha, né? Ele está ali, olha, está acontecendo alguma coisa. Então ele pode precisa trabalhar isso daí. Um mundo sem cor, um mundo artificial, né? Essa questão subjetiva da vida. Muito bom. E a gente vê, doutor Ignaldo, assim, a gente vê muitas pessoas na rua, né, surtadas, assim, que lembram muito o que o senhor está falando aí, né? A gente vê pessoas que talvez foram usuárias de drogas, né, e vivem na rua, assim, perambulando na rua, sem destino, conversando sozinho, às vezes atacando alguém ou alguma coisa, né, gritando, né, enfim, a gente vê muito isso, é muito comum a gente ver na rua. Inclusive, eu já até contei aqui, eu tenho um colega de infância, né, que foi para São Paulo, foi estudar, era um cara, um nerd, né, era como a gente diz aqui, um CDF, né, e foi para São Paulo estudar e tal, só que lá, acho que numa faculdade federal, e lá se juntou com a galera, experimentou, aí ele parece que já entrou na maconha e algumas coisas nesse sentido, só que lá deram alguma coisa para ele que ele surtou e nunca mais voltou, entende? Assim, é da minha idade, ele era colega de infância mesmo e tal, e tá hoje, aí trouxeram de volta para a casa dos pais, né, que tá lá no meu Pará, inclusive, e esse rapaz está lá, né, assim, nunca mais voltou, e todo mundo assim lamenta muito, né, porque era uma pessoa do nosso convívio e tal, e ele tá hoje na casa dos pais dessa forma e tal, né, e aí assim, tem vezes que ele conhece as pessoas, tem vezes que não, né, tem vezes que reconhece, tem vezes que não e tal, mas nunca mais voltou dessa situação, né? Então aí a gente vê muito isso. Mas, doutor Ignaldo, a outra pergunta que eu tenho também para o senhor, assim, esses casos normalmente são consequência sempre de alguma coisa, né? De algum estresse traumático, enfim. Não pode ser, não é o caso de ser hereditário, vamos dizer assim, né? De vir passando de geracional e tal. Não apresenta. Diz, quando você olha nos materiais que a gente vai observando de pesquisa, o que pode ter acontecido é que nesse estresse alguém da família teve alguma dificuldade, tinha problemas mentais, e essa pessoa vivenciando. Sempre a gente fala, né, que quem cuida, ele acaba adoecendo. Então imagine na infância essa pessoa, ou jovem, vivenciando tudo isso, vivenciando aquela angústia, querendo ver o familiar tratado. Ele pode vivenciar esse momento de... A ciência, no caso, dentro da psicoterapia, dentro dos estudos, e o DSM-5 vai mostrando também, e artigos, né, que é como o organismo nosso usando como um mecanismo de defesa, né?
a gente sempre procura saber qual é o mecanismo de defesa. E aquela pessoa que vivenciou algo assim que foi estressante ou que causou um certo trauma, ela tentar viver a irrealidade. Isso aí, né? Então é onde que as psicoterapias vão trabalhar em relação a isso, né? Temos cognitivo comportamental, várias abordagens também, que ajuda a bloquear os pensamentos obsessivos, né? Sobre o estado real de ser, técnicas comportamentais. Tem uma técnica que é interessante que ele chama grounding, né? Que usa os 5 sentidos. Tocar a música alto, como eu falei, segurar um pedaço de gelo na mão, agora eu achei aqui, ajudar os pacientes a se sentirem mais conectados com eles mesmos e com o mundo, e se sentirem mais reais no momento. Ou seja, ela está vivendo a desrealização, trazer ela para o real, né? Rastrear aquele momento do afeto dele, né? E aí é onde vai se trabalhando tudo isso. Se me perguntarem, né, aí eu fui procurar logo que essa pergunta vem. Será que tem algum medicamento que ajuda e tudo? Pode até funcionar algum medicamento que são a questão dos estresses, da ansiedade, porque vai surgir isso daí, né? Que ela não consegue lidar com isso, então vem a ansiedade, a depressão, então a medicação vai ajudar para isso. Mas ela precisa ser cuidada para ela voltar para o real. Para ela entender que o que ela está vendo é real, que ela se sentir presente ali, não como se estivesse, a gente brincaria, né? Como se fosse um ET, fora um extraterrestre, fora dali onde ele está vivendo. Ele precisa voltar para a realidade, estar ali, saber que é ele, saber que é a mão dele que está ali, saber que é o corpo dele, a cabeça dele está conectada, ele olha no espelho e ele vai se reconhecer como sendo ele, né? A despersonalização traz isso. A gente observa, por exemplo, pessoas que fazem cirurgias bariátrica, por exemplo, que a pessoa diminui rapidamente o seu peso, ele muda, né, a sua forma corporal, ela vai tendo diferença. A gente que está de fora sabe que é aquela pessoa, mas muitas vezes a pessoa não se reconhece. Ela olha no espelho e não se reconhece. Mas isso está sendo causado ali por causa de um tratamento. Porque ela tomou medicação, porque ela fez uma cirurgia, e ali a gente tem como explicar. Por isso que às vezes é meio difícil de se diagnosticar ou é complicado de se falar, porque a pessoa precisa passar por todos os exames, ela tem que entender, passar, por exemplo, como eu falei, ressonância magnética, saber que não tem nenhuma lesão no cérebro, ver como que está todo o organismo, está tudo em dia, não é medicação, não foi nenhum psicotrópico que tomou, alguma coisa assim, e aí vai observar que ela está vivendo esse transtorno. Vivenciando esse transtorno, ela precisa ser trazida para a realidade. Quando eu falo realidade, não é que ela está vivendo no mundo de ilusão, mas é que ela está olhando ali e percebendo, ela não tem percepção de si mesma. Olha como que é a nossa mente, pastor, como que é interessante observar isso daí e trabalhar, né? De vez em quando a gente pensa, às vezes parece que o meu pensamento não foi meu. Ela não tem a sensação daquilo que tenha sido dela. Não toma para si, né? Não é uma questão de responsabilidade, não. É a questão de que aquilo parece que não é dela. O corpo parece que não é dela. Imagina o nosso pé andando sozinho aí, eu tendo que ir atrás dele ali, né? Então tem que perceber que ele é meu, ele está mexendo porque é meu, e eu estou ali, mas eu não estou tendo, parece que não é meu, mas vamos trabalhar ali, ó. Você está calçando aqui, cada passo, vivenciar esses momentos, então fazem parte da nossa história. Então a gente fala assim, mas não existe isso, tá ali, ó. Tem no manual de transtornos psiquiátricos, tem lá, e precisa ser cuidado também. Como o senhor muito bem falou, você falou a respeito de remédio e tal. Tem um ditado lá da minha vovozinha que dizia assim: prevenir é melhor do que remediar, né? E para prevenir, o que eu faço? Se cuida antes. Né? Se cuidar. E como que eu vou... como que é esse cuidado aí? E aí, esse cuidado... Às vezes a gente fica tão... Claro que a gente já falou sobre questões de estresse e tudo, e aí falou a questão da idade entre 16 e 40 anos, a questão de você, como que você vive na sociedade. A gente viu uma juventude muito focada, não que esteja errado,
né? Ele está fazendo muito curso, está trabalhando, fazendo muitas coisas. Vez por outra a gente vê um que por algum motivo ele se desprende, né? Ele acaba não dando sequência. Agora a pergunta é o quanto que eu consigo viver a mim mesmo? O quanto que estou aproveitando esse contato comigo mesmo e o contato com o outro, né? Começando ali dentro de casa. Quais as questões que têm acontecido dentro de casa, né? Quais as questões que vão envolvendo a criação dos nossos filhos, desses jovens, né? Para depois a gente poder auxiliá-los e ajudar em cada momento. E na fala, tá atento à fala de cada um. Quando começa a ter alguma coisa que está estranha, a gente precisa de observar e ajudar, né? Hoje a gente vê que isso sempre existiu, né? A gente sabe que sempre existiu. A questão de drogas, né? Enfim, isso sempre existiu no mundo. Mas a gente vê que hoje há como é que a gente pode dizer? Um despertar, vamos dizer assim, de curiosidade, né? Onde alguém sempre está instigando, né? Acho que essa é a palavra, instigando principalmente aos jovens, né? Que são mais afoitos, né? Mais curiosos e tal, estão ali naquela fase de aprendizado de tudo mesmo. E então tem sempre alguém ali instigando a droga. E como que ele vai fazer isso, né? Como que ele vai instigar este jovem a usar essa droga, alguma coisa nesse sentido? É contando exatamente os efeitos, né? É quase que como a serpente no paraíso, né? Vai lá, nada, você vai, né? Você vai ter, os teus olhos vão abrir, né? E tal. Você vai ser um Deus como ele é também e tal, né? Então, assim, e é mais ou menos isso, as pessoas vão passar para você, principalmente para os pais, aos jovens que nos ouvem nesse momento, né? Eles vão chegar vendendo exatamente isso aí. Cara, é top demais. Você vai, né? Você vai ver coisas, você vai ver isso, você vai ver Papai Noel, você vai ver trenó, você vai ver, pô, é top demais, né? Então, e isso é que é, às vezes, muitas vezes, até preocupante, né, doutor Ignaldo? Porque, assim, meu irmão, a gente vê agora nos Estados Unidos, em algumas cidades, pessoas filmando e colocando isso nas redes sociais, né, que eles estão chamando e dizem que já está aqui no Brasil, né, uma tal de droga zumbi, né, que o apelido da droga é essa, zumbi, mas tem um nome dela que eu não lembro mais, mas que as pessoas ficam exatamente como zumbis, né, aqueles filmes de zumbis, elas ficam tortas tentando se equilibrar, tentando andar, né, e elas não conseguem e tal, e estão vivendo ali aquela, né, como os jovens costumam falar, aquela vibe ali naquele momento e tal, só que elas usam a primeira vez e o negócio é tão violento, eu não sei se é uma sensação de prazer, não sei do que se trata, mas assim, que os caras não querem mais sair, não é? E aí é que está o perigo, porque pode acontecer de não voltar mais nunca mais mesmo, né? Então, Exato. esse... E aí, pastor, essa questão da pessoa querendo isso, né? Querendo essa sensação. E a gente ouve algumas pessoas conversando, parece que fulano entrou na minha mente, né? E ela começa a falar e realmente ela acaba convencendo e fala, eu fiz aquilo porque ele entrou na minha mente. Mas peraí, como que é essa situação? O que você está se deixando, né, a vivenciar? E daí em diante deixar isso acabar sendo um transtorno, né, um distúrbio mental que tem uma característica própria, né? Então aí a pessoa desliga de si mesmo. Então quando ela começou, pode ter começado com o uso de uma substância e a partir daí ela desenvolveu esse transtorno e não consegue retornar. A sensação que saiu fora do corpo, né? É muito estranho isso, mas acontece. Então, a melhor forma, como o pastor falou um pouquinho antes, é se prevenir. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua história? Né? Como é que você quer vivenciar a sua história? O que você quer deixar como legado, né? Interessante que os outros possam ver. E aí trabalhar isso daí. Muito bem. Doutor Guinaldo, e assim,
as famílias, né? O senhor falou que normalmente quem cuida às vezes pode acabar adoecendo, né? E no caso das famílias, doutor Ignaldo, assim, que tem, de repente, que cuida de uma pessoa que entrou já no extremo desse negócio, o senhor falou que a esquizofrenia não é. A esquizofrenia, ela é um estado avançado, é isso, desse Não, transtorno, ou não? É uma caso do outra coisa? No caso do transtorno é quando vai fazer todos aqueles exames, por isso que a gente sempre está acompanhando com todos os exames da pessoa. Se ela já tem um diagnóstico de esquizofrenia, ela vai viver uma desrealização mesmo, né? Ela vai viver um outro mundo. Tem, como nós falamos da outra vez, até aquele Uma Mente Brilhante, né? Que é aquele professor de matemática, mas ele era esquizofrênico, ele vivia um outro mundo, uma outra história. Agora, quando não se explica isso, aí vai para o transtorno. Observe que é o transtorno de despersonalização e desrealização. O que os exames vão observar? Como é que está a questão através dos clínicos, né, exame do ecocardiograma, a questão da mente, se tem alguma lesão ou não, se tem algum outro transtorno. Não explicou tudo isso, então ele está vivenciando esse transtorno, pode estar vivenciando esse transtorno. Então sempre é acompanhado de outros diagnósticos de acompanhamento, por isso que não se apresenta assim um diagnóstico direto, ele está com esse transtorno. Para poder verificar os transtornos, vai seguir quais são os critérios diagnósticos. Seguindo os critérios diagnósticos, como nós falamos, e ele deu positivamente, aí a próxima parte é trabalhar a questão de como lidar com tudo isso daí, né? E olha que é muito interessante observar esses momentos da história, né? Estou caçando aqui as características diagnósticas, por exemplo, né? Os critérios diagnósticos, nós falamos, durante a experiência de despersonalização e desrealização, o teste de realidade permanece intacto, ou seja, a realidade ali está presente, ele sabe disso dali. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social. Como é que é outra coisa que ele vai observando? Como é que está a vida dele? Né? Ele sempre acha que ele está lá no serviço, mas a sensação que ele tem é que, doutor, meu serviço, eu estou ali, eu sei que eu estou ali, mas parece que eu estou num sonho, no mundo, eu não consigo mais produzir por causa dessas dificuldades, né? A perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância. Então, você usou alguma droga, algum medicamento, uma outra condições médicas, você tem tido convulsões? Não, não tem tido, está tudo normal. Então, vai encaminhando, são os critérios diagnósticos para poder observar isso daí. Por exemplo, essa perturbação, ela não é mais bem explicado por outro transtorno mental. Aí é onde eu falei, como esquizofrenia, transtorno de pânico, transtorno depressivo maior, transtorno de estresse agudo, né? E aí pós-traumático, outro dissociativo, não está explicado por isso. Não é esse motivo. Então ele está tendo esse transtorno de despersonalização. Ele está como se a personalidade dele saiu dele. Ele é o espectador dele mesmo. A minha mente parece que não é minha, né? Então ele está vivendo esse transtorno e agora o que vai ser tratado e ser trabalhado é para que ele volte à realidade. Não é você mesmo que está pensando, é você, essa ideia é sua mesmo, você que criou ou não. Mas parece que o meu corpo não é meu, então vamos lá, sentir o seu corpo. Né? Vamos tocar aqui. Tem um exercício, uma prática que a gente vai fazendo, né? Que é da percepção de si mesmo, né? E aí a gente pede para pessoas, muitas vezes na hora da terapia, né? Tipo, manda ela relaxar, fechar os olhos ou não, coloca uma música ou alguma coisa assim e vai trazendo ela para ela sentir o corpo dela. Ouvir sentir o batimento cardíaco, a pulsação, a mão, né? E aí você vai se percebendo, é você que está ali, né? Você mesmo. Não, como que é você sentir você mesmo? Né? É outra coisa que a gente quase não percebe, né? A gente já faz tudo tão corrido que a gente quase não se percebe.
Aí vem as crises das idades, né? Aí essa aí já não é transtorno, mas é normal, né? Quando o primeiro fio de cabelo branco aparece. Quando ele já tem um punhado, não precisa não tem problema. Ou passa uma tinta ou deixa ele lá, né? Não tem problema. Mas quando você começa a observar, olha, surge um cabelo branco, tô ficando velho. Mas é uma questão natural da vida. A gente vai vendo. Que não é transtorno, tá bom? Com certeza. E aí a pergunta, doutor Ignaldo, que eu estava tentando formular aqui é a seguinte: e os familiares, assim, né? Ou a pessoa que tem a tutela de alguém que está começando a apresentar, ou que já né, ela consegue identificar que não está legal, tem alguma coisa que está errada, que de fato essa pessoa está vivendo a desrealização, né, momentânea, às vezes, ali de algumas situações e tal. O que ela pode fazer? Porque normalmente quando a pessoa, eu não sei se é esse caso, mas a grande maioria das pessoas que tem algum tipo de transtorno, elas só vão admitir quando o trem agravou muito, né? E normalmente no início elas têm dificuldade de admitir e tal. O que a família, doutor Aguinaldo, deveria fazer? O que o senhor diria às famílias? Acompanhamento. Pastor, o que mais nós precisamos estar é próximo e acompanhar. Vamos lá. Quando uma pessoa tem a tutela de alguém, é sinal que essa pessoa que está tutelada, sendo tutelada, geralmente ou ela já tem algum transtorno, e aí não vai ser esse transtorno de despersonalização e desrealização, mas ela já tem algum outro transtorno, ou ela tá incapaz de cuidar de si mesmo. Isso é em relação à pessoa que está tutelada. Então, quem é o tutor, geralmente vai estar acompanhando, vai estar fazendo esse cuidado. Se não é esse caso, por exemplo, você está ali, um jovem do seu lado, seja um familiar, e ele começa a ter uma fala de estranheza. Ou de que aquela sensação parece que não é ele, não, mas não sou eu. E aí você começou a perceber que às vezes é tão sutil, você não. Encaminhar, começar a fazer os exames, vamos conversar, vamos aproximar, não é. A gente tem que tomar muito cuidado porque tudo a gente acha que é transtorno, né? Até o fato do carro querer ir para um lado e a gente querer ir para o outro, né? Esquecer, a gente acha que é um transtorno. Aquilo está sendo frequentemente, né? Isso está sendo já quase que sempre, né, acontecendo isso ali. Você se vê fora daquele local, a sua realidade parece que não é a realidade. Você está vendo ali, você está vivenciando, mas não parece. Aí são os momentos que a gente vai ouvir a pessoa falar. E aí busca esse tratamento, busca psicoterapia para poder ajudar a pessoa a se conhecer. A pessoa fala, tem a sensação, parece que eu estou num sonho, parece que eu estou no mundo dos sonhos. E aí, ele falou a primeira vez, tudo bem, às vezes a gente passa por isso aí, tem hora que a gente parece que está sonhando, parece que alguém falou que eu estou vivenciando aquilo lá e não estou vivenciando, né? E aí a gente vai começar a observar se as atitudes da pessoa estão sendo frequentes. Se essas atitudes da pessoa está começando a trazer um certo desconforto para ele mesmo, ele começa a ficar ou depressivo ou ansioso, começa a ter alguma dificuldade ali, porque aí já são consequências. E aí trazer também a questão de como ele está dentro da sociedade, no trabalho. Se está começando a ter esse sofrimento, quem está de fora, às vezes demora para perceber. E quem está vivenciando, ele vai falar às vezes. E aí, se aconteceu isso, vamos procurar uma forma de rastrear isso daí, de trabalhar isso daí, de saber, de procurar ajuda. É que a gente, quando fala com alguém que ela precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra, muitas vezes ela vem com preconceito. Ela tem um preconceito. Mas quando ela mesmo está falando, está vivenciando um momento difícil, e você pode, seja ansiedade, seja depressão, seja uma angústia que está ali, se ela está vivenciando isso, que eu estou falando já no geral, não só nesse transtorno de despersonalização e desrealização, mas se ela está vivenciando isso, é um momento de ouvir, ter uma escuta ali presente, e aí geralmente a gente tenta ouvir, conversar, ver o que é possível fazer. Se não, aí eu preciso de uma ajuda profissional, encaminho profissional. Ajudo ela, vou com ela. É a pergunta que o pastor fez. A melhor forma de você ajudar uma pessoa é acompanhá-la. Muito bem.
Doutor Guinaldo, chegou um áudio aqui pra gente, eu acredito que é uma pergunta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Põe Deixa, eu- aí. deixa, deixa eu colocar aqui. Bom dia, pastor Elber. Eu sou Aparecida, aqui de Santa Rosa do Piauí, da primeira igreja batista aqui de Santa Rosa. Pastor Elber, eu queria ouvir um hino, acho que é Juliana Vitória. Em tuas águas, quero mergulhar mais fundo. Oferecer a todos os ouvintes da missionária e para os nossos irmãos aqui da Igreja Batista. Que Deus o abençoe as nossas vidas e cada dia vemos mergulhar nas águas do amor de Jesus. Amém. Abraço. Obrigado, Maria Aparecida. Deus abençoe. Então tá aí, ó. Pelo menos, né, doutor Guinaldo? Eu acho que esse vale, né? Mergulhar nas águas do Espírito. Então Então, tá certo. Obrigado, Maria Aparecida. Deus abençoe, querida. Tá ligada lá obrigado com a aí, gente. irmã. E pastor Elber, por exemplo, quando a gente estava falando sobre uma questão dos sintomas, a gente sempre vai observar e vai repetir a mesma coisa. Olha só, sentir como se fosse um observador externo do seu corpo, né? Opa, achar que seu corpo não lhe pertence, esse corpo aqui não é meu não, né? E às vezes você vai encontrar engraçado, às vezes você vê a pessoa falar, mas ela fala, ela é uma realidade para ela, não é brincadeira, não é, ela vai falar, não é meu, né? Não se lembrar de como chegou a algum lugar ou como realizou uma atividade. Não fui eu que fiz, ou eu não, você fez, e aí fica aquela coisa, né? Ter a sensação de que está em um sonho ou sonhando acordado. Isso sem ter aquelas questões, como eu já falei, de uma perda e tudo. Sentir seu corpo ou sua mente de forma estranha. Não se reconhece ao olhar no espelho, não ter certeza se algo realmente aconteceu ou é apenas uma imaginação. Às vezes a pessoa até pergunta, mas aconteceu mesmo? Aconteceu, né? Quanto tempo dura uma crise de despersonalização? Olha só o que eu falei já antes. Ó. Os sintomas de uma crise ela pode durar dias, semanas, começam em horas, dias, semanas, meses, às vezes anos, né? E às vezes os casos raros que a pessoa tem sempre presente esses sintomas, né? Então, o ideal é procurar acompanhamento profissional. E aí trabalhar isso daí também. Muito bem, o senhor estava falando que, aliás, o senhor já deixou claro aqui que começa, né, horas, dias, tal, e pode acontecer a pessoa não voltar mais, né? Mas, assim, existe o tratamento, né, doutor Ignaldo? Assim, dá para a pessoa reverter, né? Quando ela começa a perceber os sintomas e tal, e ela começar ali, né, de repente, um tratamento, tentar descobrir de que se trata e tal, ela pode reverter, não é isso? O que ela vai vivenciar é trabalhar a sua presença, né? Ela vai trazer ela para a realidade dela. Como foi dito, Uhum. a mão é a mão dela mesmo, os sentimentos dela, né? O que ele está vivenciando ali. Às vezes, por causa disso, ele começa a ter angústia. Aí vai ter que ser tratado às vezes, com fármacos para poder ajudar na sua angústia, depressão, naquela questão todinha. Mas o que vai mais ser trabalhado é a psicoterapia. Né, para que ela possa vivenciar ela mesma, entender que o pensamento é dela, então ela vai sempre estar em tratamento, em contato consigo mesmo, para poder vivenciar e saber, não, esse corpo é meu mesmo, eu tenho que assumir ele que ele é meu, né? Essa mão aqui é minha, né? Essa atitude tomada aqui fui eu que tomei, então ela vai trazendo para a realidade e o tratamento para poder sair os pensamentos às vezes intrusivos. Então, quais são os fatores de risco que podem aumentar ou desenvolver o transtorno? É aquela pergunta que fez, quais são esses fatores? A depressão, a síndrome do pânico, a esquizofrenia pode levar também a isso, não que ela seja necessária, mas ela leva traumas, maus tratos, abusos físicos ou psicológicos, transtorno bipolar, né? Os transtornos de ansiedade. Então esses são fatores de risco que podem levar, não significa que vai levar, né? Então, o tratamento é quando surgiu o sintoma e é isolado, então deve ser trabalhado o dia a dia da pessoa. Essa é a melhor forma, né? Sempre estar presente. Às vezes a gente se isola e às vezes aquela pessoa, como o pastor mesmo falou, tá lá na rua vivendo uma outra realidade
e começou ali naquele sintoma que não foi percebido. E ela se desconecta de si mesma, que é o que a gente tem trabalhado do transtorno dissociativo. Muito bem. E às vezes, né, eu tô só falando aqui, eu tava lembrando do meu filho, né, quando ele ouve alguma coisa assim, absurda, né, alguma coisa que pra gente é absurdo por normal, vamos dizer assim, né, ele fala, ele faz um comentário, que parada. Então é mais ou menos isso, né, que parada, né. Mas assim, doutor Ignaldo, ah, as pessoas que de repente se identificam, né, com esse tipo de transtorno, normalmente elas têm ali a preocupação, né, e eu fiz o comentário do meu filho, porque causa as pessoas com quem ela convive uma estranheza. Né? Não é normal, como a gente está falando, a gente está falando aqui da desrealização, né? Ou seja, a pessoa saiu da realidade, né? Então causa uma estranheza. E às vezes quem está passando por tal sintoma fica com medo, né? Ou receosa de comentar isso com alguém, pode ser às vezes até mesmo com a sua casa, né? De ela começar a querer fazer algum tipo de comentário e ela ser, de alguma forma, vir ser chacoteada, né? Vir ter resenhas, né? O fulano tá vendo ET agora, o fulano tá delirando, o fulano tá fumando maconha estragada, o fulano tá, né? Essas coisas que a gente ouve. E às vezes tem isso, né, doutor Aguinaldo? E eu queria que o senhor também falasse como que a pessoa que de repente se identificou com um sintoma desse, ou conhece alguém, né? Como que ela lida com essa, justamente para não entrar nessa situação e às vezes acaba prorrogando o tratamento, né? Porque tem medo, tá ali receosa, tem vergonha, né? Porque está acontecendo isso com ela. Muitas vezes, pastor, e aí é onde a gente falou sobre a questão da angústia, ansiedade ou depressão, é que a pessoa que de repente vivenciou isso, no primeiro momento aconteceu. Não vou negar que pode ter acontecido dela ter falado que não tá, parecia que ela estava em outro mundo, o corpo, né, dela, e ter sido passado por um momento de chacota, né? Alguém ter rido, aquele bullying, né? Brincado com ela, e aí, consequentemente, a angústia vai aumentando porque essa pessoa tende ainda mais quando vem a depressão, é se afastar. E ela não se percebe, e ela vai falando, mas alguma coisa ela está percebendo que está acontecendo, mas é por causa da percepção dela de si mesma e do mundo. Parece que o pensamento não é dela, parece que ela está fora do corpo, e aí as pessoas pode ter acontecido. Se aconteceu e você se afastou um pouco e começou a viver esse processo, que aí é o processo de embotamento, de se fechar, de começar a ficar se cobrando, tentando resolver, procure ajuda, fale isso com o outro. Agora, se você que está do lado de fora foi aquele que deu uma risada e brincou, chega para a pessoa e fala, olha, eu não compreendi bem, mas o que está acontecendo com você? Porque já está sendo frequente o que você está falando, que a sua mão não é surra, que isso aqui você não fez, que a gente teve no lugar e você falou que não teve, que é outra história. Então, está acontecendo isso? O que está acontecendo com você? Vamos ajudar, vamos procurar, vamos caminhar, eu vou contigo. Né? A realidade é essa daí. Às vezes a gente fica com esse medo, o medo de estar de estar invadindo o outro, invadindo a personalidade, invadindo a história do outro. Mas muitas vezes é um momento de você cuidar. Não é dizer que ele está doente, mas é poder falar para ele, olha, vamos dar uma olhada com carinho, isso daí, o que está acontecendo com você? Já que várias vezes você está dizendo que você ou não fez isso, ou que aquilo que está à sua volta parece que está estranho. Você está vivendo essa estranheza. Parece que está tudo nebuloso, parece que está sem vida, que é uma outra história, um outro mundo. Então, vamos procurar ajuda disso daí. Mas geralmente, pastor, é interessante, que aqui a gente está focado de poder ajudar. Mas muitas vezes a gente quase não percebe, e as pessoas que estão à volta quase não percebem, aí vem aquela brincadeira. Vem a chacota, e o adolescente, por exemplo, o jovem a partir de 16 anos, né? Um adolescente chegando na juventude, ele vai se afastar, ele vai tentar mudar a história dele e ficar naquela angústia, que aí é o que vem, angústia, tentar resolver isso daí. Doutor Ignaldo, o senhor falou ainda há pouco também, lá no início do programa, o senhor falou sobre lesões
né, na mente e tal. Uma pessoa que teve algum traumatismo, vamos chamar assim, né? Uma pancada, bateu a cabeça e tal, ela pode também vir sofrer desse transtorno? Então, aí ela vai sofrer, se ela sofrer desse transtorno, a justificativa que vai ter no diagnóstico dela é causada por causa de um acidente, de um trauma que ela vivenciou, né? Não pela Não foi, pancada, e sim pelo trauma, não foi o pelo, transtorno que pelo estresse do levou momento, a né? acontecer isso, mas ela está vivenciando por causa do estresse que ela vive, que ela passou, né? Então tem Uhum. essa, a questão diagnóstica é justamente para poder ajudar na forma do tratamento em si. Olha que como que é interessante a gente estar atento. Se ela desenvolveu isso, por exemplo, uma pessoa acima de 40 anos, que já está fora desse tempo de falar que ela teria esse transtorno, ela começou a surgir e isso está acontecendo o quê? Noites mal dormidas por causa da apneia do sono, por causa do transtorno do sono. E aí ela começa agora a viver esse transtorno de desrealização, despersonalização. Fez todos os exames, o que aconteceu? É isso a questão do transtorno. Com, é, Praticamente o que vai ser mais tratado ali vai ser para que ela possa voltar a uma normalidade, a dormir normalmente e ver se esse momento se acaba, se esse transtorno sai, né? Por causa do que vai ser tratado. Ah, mas ela sofreu uma lesão, ela tem uma lesão, então sabe-se que o que ela está vivenciando é por causa daquilo que aconteceu. Ah, mas a partir desse momento, como nós vimos a dificuldade ali, né? A gente falou sobre fatores de risco que pode aumentar essa chance, então ela tem uma esquizofrenia, pode desenvolver o transtorno de despersonalização e desrealização por causa da esquizofrenia, por causa de maus tratos, por causa de algum trauma. Então são os fatores de risco. Ah, o que que vem a por que a pessoa vai ter ali? Aí esclarece mais aquela primeira pergunta que você fez sobre que o pastor fez, aquela sobre a questão da genética. E ele não está falando de genética, ele fala do que, né, fatores de risco que levaram a acontecer isso daí, um abuso físico ou psicológico. E aí por isso que muitos vão dizer que esse momento do transtorno seria uma forma de defesa, um mecanismo de defesa do corpo. Muito bem. E é isso, nós estamos conversando com o nosso querido psicólogo doutor Egnaldo Pinheiro, que está aqui com a gente toda quinta-feira, sempre trazendo algum tipo de transtorno. No tocante a isso, doutor Egnaldo, a nossa querida Alda Medeiros, eu posso identificá-la, né? Porque ela fez só um comentário aqui, ela está dizendo assim, tema oportuno no momento. Ela falou, pastor Welber, nós somos complicados. É verdade, Alda. Ela falou assim, a expressão do seu filho está bem colocada, é uma parada complicada, ela botou até em caixa alta. Haja transtornos, é o que ela está dizendo, minha amiga Alda Medeiros, que está plugada com a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui a cidade dela. Não estou achando aqui a cidade dela. Agora cadê? Tá aqui. A perguntinha é a seguinte, doutor Ignaldo. Na verdade, a pergunta é em áudio. Vamos lá. Bom dia, pastor Heber. Sou Maria Aparecida, aqui de Santa Rosa do Piauí. Pastor, eu quero perguntar o irmão, e o espiritual, as ações malignas, como é que a gente pode identificar isso na vida de pessoas assim? E tem coisas que a gente vê que tem uma ação do mundo espiritual. Por que que o irmão nos explica sobre isso, fala sobre isso, como a gente pode separar tudo isso aí? Amém? Deus abençoe. Doutor Ignaldo, a pergunta dela é interessante. Eu não sei se foi isso que ela quis perguntar, mas eu vou aproveitar, já que o senhor vai responder aí agora, eu vou aproveitar e acrescentar, né? A gente vê possessões demoníacas, vamos dizer assim, né? Então, e é bíblico, né? A gente vê lá o demônio de Gadara, né? Aquele homem lá de Gadara, né? Que estava possuído e tal. Então ele ficava ali tempos possuído e tal. Cientificamente, vamos dizer assim, né? Como é que se explica isso também? Seria uma espécie de
desrealização E despersonalização? Não. e A questão toda, despersonalização. vamos lembrar, na semana passada nós falamos sobre, o quadro foi falar sobre amnésia dissociativa. E lembrando Uhum. da amnésia dissociativa, até nós citamos que há casos em que aí ele até vai falar assim, não é explicado, ela só vai ser considerada como amnésia dissociativa quando não é explicado, em alguns casos como religiosos, que é comum acontecer, né? Mas aí a pessoa não se lembra ali na amnésia daquilo que aconteceu, ela toma formas diferentes até mesmo no corpo que parece possessão. Então ele vai trazer justamente isso daí. Nesse caso da desrealização e da despersonalização, ele é um transtorno mental, né? Algo que está acontecendo ali que a pessoa não está se vendo. A irmã pergunta assim, como é que então explica na questão espiritual? Eu ainda estava lembrando aqui só essa questão espiritual que é mais difícil. Aí o pastor, doutor, que é amanhã, fugiu o nome agora. Pedro Textos Moura. difíceis da Isso, Pedro Moura, pastor Pedro Moura, né? E aí é bom mandar para ele essas perguntas, é bom mandar também. Mas o que a gente vai observar do transtorno é que ele está sendo explicado em relação à questão científica, porque já aconteceu, acontece e foi investigado em relação a isso dali. Não duvidamos em momento nenhum das questões psicológicas, das questões espirituais. E aí, ela falou, por exemplo, de possessão. Se for alguma coisa assim, vai ser trabalhado na vida espiritual da pessoa com o pastor dele, com o líder espiritual, que vai orar e vai observar se é espiritual. Se não fosse continuar acontecendo, é físico, é fisiológico, é psiquiátrico. A gente precisa estar bem atento em relação a isso. Porque muitas vezes pode acontecer, pastor Elber, de questões, e aí eu quero que os nossos ouvintes entendam, né, percebam, que há casos que a gente vivencia dentro das nossas igrejas que são psicológicos, psiquiátricos, são traumas vivenciados. E tem coisas que realmente são só espirituais. O ideal é cuidar dos dois, né? Só que no setting terapêutico a gente respeita a espiritualidade de qualquer um que estiver ali presente naquele momento. Porque a gente vai trabalhar as emoções. Nesse caso, por exemplo, se a pessoa está falando que o corpo não é o dela, como eu falei, a gente vai fazer o exercício para que ela se perceba, para que ela se toque, ela se abrace, ela põe a mão em alguma coisa, desde que não venha causar lesões, né? Ela põe a mão a algo que ela possa sentir, igual, por exemplo, uma pedra de gelo na mão. Lógico que você não vai ficar com ela muito tempo, mas ela traz a sensação e você vai trazer, não, é minha mão que está fechando aqui, sou eu mesmo. E aí você vai, tá vendo? Esse corpo é seu mesmo, é você. Ele está vivenciando aquele transtorno e a gente está trazendo ele para a realidade, né? Observar justamente isso. É mais nessa linha, minha irmã. Muito bem. Tem um outro áudio aqui, doutor Aguinaldo, vamos ouvir? Se foi Bem, liberado. meus irmãos, bom dia. Eu sei, eu estou pegando um bonde andando, que eu peguei a programação há poucos instantes, mas assim, em relação a isso aí que o irmão estava falando, meu filho tem TDAH, né? E ontem eu presenciei a ele, eu acredito que é um transtorno, né? Porque ele foi para recuperação de português e ele ficou muito exaltado porque ele tinha estudado tal, 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 e aí ficou de uma coisa assim que eu não tive como controlar, só orando, pedindo sabedoria a Deus. Enfim, consegui contornar a situação pela misericórdia. E assim, está sendo muito difícil para mim. Ele está sendo acompanhado por um psicólogo, mas honesto e sinceramente, né, a respeito a todos os profissionais, mas eu queria tanto, estou orando para poder conseguir uma pessoa que tenha a palavra, né? Conheça a palavra. Porque geralmente hoje em dia, infelizmente, essas coisas estão voltadas muito a outras questões, né? Quando se torna. Eu não estou sabendo me expressar direito, mas eu acredito que o irmão vai entender, né? E assim, por muita amizade, ele tem 16 anos. E ele foi colocado como isso, né? Tem TDAH. É um adolescente, mas está complicado para mim. Então, eu gostaria de saber isso, se o que ele teve ontem é um transtorno realmente, né? Eu tive que exercer
né? Um pouco de psicologia, eu pedia a ele para desenhar, eu pedia a ele para riscar, eu pedia a ele para se expressar em forma de rabiscos, né? Em uma folha de papel. E paz, meu irmão, foi algo assim extraordinário, porque ele riscou tanto, que rasgou as folhas, embolou, mas ele disse que se sentiu bem. Ah, sim, eu esqueci de dizer, Tânia Maria Salvador Bahia. Antânia, parabéns. A senhora, mesmo sem saber, a senhora usou da forma que a gente usa laboral, a gente trabalha com as pessoas, coloca no papel, vai. E você conseguiu fazer ele uma catarse ali. Ele jogou, ele não gritou nem nada, mas ele conseguiu jogar para o papel e jogar o estresse dele todo ali em cima, né? Geralmente a gente continua a partir daí perguntando como é, não só como ele se sentiu, né? Mas assim, o que estava acontecendo? Se ele foi diagnosticado com TDAH, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a angústia que houve ali, o transtorno que ele estava vivendo ali, era uma angústia de si mesmo, talvez não ter dado conta quando foi na aula de português, né, ali de reforço, né? E aí é o cuidado que vai sendo tratado, vai sendo trabalhado. A questão que a gente sempre trabalha ali, por exemplo, no setting terapêutico, é respeitar a espiritualidade, a religiosidade de cada um, tá? E a gente vai trabalhar dentro da ciência que ele precisa colocar, se apresentar, se expressar, falar ali, ou então fazer o que a senhora fez, põe ele para rabiscar, pintar, jogar aquela angústia, aquilo que está dentro dele, de uma forma artística ou não, mas ele vai usar justamente disso, né? Lembrando, uma vez, pastor Elber, para eu ir aqui para o final, lembrando de um pastor, ele contando um dia, né, que dos cansaços, das dificuldades, da luta, que ele estava tão estressado e estressado, e com isso estava prejudicando a família, tinha umas crianças com ele ali, e ele, o que ele fez, né? Ele pegou, foi descarregar, né? Como que ele foi se descarregar? Junto com os filhos dele, cada um pegou uma sacolinha, chamado antigamente do embornal, né? E colocou pedras, várias pedras, aquilo que eles conseguiriam carregar, subiram no morro, num lugar longe, onde ele estava lá. Ele falou que tinha rio, tinha as coisas lá embaixo, não tinha perigo nenhum para ninguém, e ficou lá de cima jogando as pedras. Ou seja, se descarregando ali, jogando ali os estresses dele para fora. O que para as crianças naquele momento foi uma brincadeira, para ele foi um momento dele se desestressar e não prejudicar a família, não jogar esse estresse todo para a família. E muitas vezes a gente vai vivenciar encontrar pessoas com transtorno, porque lá os estresses dos familiares, dos pais, dos avós ali, foram tão grandes que descarregou e eles perceberam em cima deles, né? E agora é um momento de fuga, de sair, de mecanismo de defesa. Mas a gente vivencia tudo isso daí. E a irmã está de parabéns aí por ter conseguido, como disse, contornar, mas cuidou. Esteve presente, ajudou, e aí é passar isso para o psicólogo dele ali, conversar com ele, o que pode ser feito também. Que ainda é menor. Vamos lembrar que quando é maior, né, mesmo que o adolescente ele se sente um adulto, né, mas se ele é abaixo de 16 anos, sempre os familiares ainda têm um momento de conversa com o psicólogo por causa do acompanhamento, tá bom? Então ela pode conversar com ele e vai ajudar bastante o seu filho. Ok, pastor Elber? Muito bem. E ela também questionou, doutor Aguinaldo, a questão que ela gostaria, pelo que eu entendi, que o psicólogo fosse uma pessoa cristã evangélica. Acho que é isso, né? Sim. Hoje perdão, pastor. Hoje eu digo o seguinte: a formação de psicólogo é para todos, para todos aqueles que querem aprender, querem trabalhar e amam, são chamados para essa profissão. Agora, cada um, todos nós, né, cada pessoa, ela vai ter o seu conceito religioso. Eu sou evangélico, né? Respeito os demais. Respeito algumas demandas que surgem na sociedade, não significa que eu tenha que concordar, mas eu preciso respeitar. E cada ser humano vai ser cuidado conforme as questões dele. Eu não posso, aí eu tenho que lembrar, que até nesse quadro a gente sempre fala isso, eu não posso, num setting terapêutico, fazer proselitismo.
Então, muitas vezes eu estando no set terapêutico, se a pessoa não conhece a minha referência, não sabe, não vai saber que eu sou pastor, não vai saber que eu sou evangélico, porque não é relevante para ela, ela precisa cuidar do emocional dela, ali naquele instante. Então a gente trabalha justamente isso. Agora, é claro que a gente tem aqueles cuidados de procurar, às vezes, a pessoa que tem a mesma fé ou creem dessa forma, para poder não mudar alguma coisa, mas a questão do setting terapêutico ali é a parte que nós temos como A responsabilidade questão técnica, né, doutor Aguinaldo? A e questão ética técnica tem com que a profissão. prevalecer. Isso, Isso, técnica e ética, né? exato. Agora, mas a gente sabe que existem, né? Infelizmente, tem alguns profissionais que também expressam, não fazem proselitismo em relação à religião dele, não sei o quê, mas, por outro lado, eles incentivam ideologias, incentivam, né, experiências, né, novas experiências e tal. A gente vê muitos testemunhos aqui, mas a gente também não vai Por estar isso, o pastor foco aqui, Elber, não. por isso que precisa estar atento e acompanhar, principalmente se é menor. E aí você vai Sim, observar. Agora, se é um adulto, ele vai perceber, ele vai falar, olha, é isso que eu quero para mim ou não? E ele está livre para poder continuar a psicoterapia ou não. isso, exatamente. Bom, estão pedindo o seu zap aqui, doutor Aguinaldo. Tem uma outra pessoa que entrou aqui pedindo o seu zap. Pode passar aí, né? Ok. É o número do meu telefone, né? Que é 24, o zap é o telefone, 24 meu DDD, 988242240. Embora eu esteja aqui na Samambaia, no DF, o meu é número do interior do Rio. Do Rio. 24 988 24 22 40. É isso? 88242240, isso aí. Pronto. Então já encaminhei aqui para minha amiga que está aqui pedindo. Muito bem. Bom, doutor Aguinaldo, 11h25, hoje, né, conseguiu ficar um cadinho mais. Isso. Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí pela tua participação. Quinta-feira que vem, doutor Aguinaldo vai estar de volta aqui na rede com mais uma edição do nosso No Divã da Rede, né? Então, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, ele vai estar aí de volta com a gente. E, no mais, quero desejar um bom fim de semana, bom restinho de feriado aí para o senhor. Deus abençoe e até quinta-feira, então. Até quinta-feira que vem, pastor Elber, os nossos ouvintes e toda a equipe da Rede 316, um forte abraço, muito obrigado e vamos trabalhar junto aí, tá bom? Um abraço a todos. Valeu! Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.